Peço que você abra a sua Bíblia no texto que provavelmente já está marcado aí. Lucas, capítulo 1, versos 46 ao 56. Todo o cântico de Maria, o Magnificat. Nós vamos ler esse texto. Lucas, capítulo 1, 46 ao 56. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Curva sua cabeça, vamos ter mais uma palavra de oração. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos entender esse texto tão precioso, para que possamos perceber o que Ele fala ao nosso coração na noite de hoje. Só te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu preciso te contar uma história sobre uma mulher que talvez você não conheça. O nome dela é Florence Chadwick. Ela foi uma nadadora. Foi a primeira mulher a conseguir nadar e atravessar o Canal da Mancha nos 2 sentidos, ida e volta, a famosa ida e volta. Uma mulher que enfrentou um desafio ainda maior, tentando nadar da costa da Califórnia até a ilha da Catalina, em junho de 1952. Ela tentou nadar 33 quilômetros. Se você faz um passeio de bicicleta por 33 quilômetros, já é bem cansativo. Imagina nadar 33 quilômetros, mas a história estava muito fácil, nadar 33 quilômetros é besteira. Naquele dia, o mar estava gelado e envolto em um nevoeiro tão denso que ela não conseguia ver os barcos que a cercavam. Foram mais de 15 horas nadando, exausta e desanimada, por não conseguir enxergar o seu objetivo. Então, perto do seu destino final, ela pediu para ser retirada da água. Quando subiu no barco, descobriu que estava a menos de 1 quilômetro da costa. Entenda aí a matemática, ela tinha nadado 32 quilômetros, faltava 1 quilômetro, desistiu no quilômetro 32. Mais tarde, falando com a repórter, ela explicou: não foi a fadiga ou o frio que me fizeram desistir, mas o fato de que eu não conseguia ver o meu destino final. Olha que interessante o que essa mulher relata na sua maratona pelas águas. Às vezes é isso que nos falta. Às vezes, na nossa caminhada, na nossa jornada da fé, muitas vezes parece que o objetivo está distante demais, ou você não enxerga mais os objetivos da sua vida, você não enxerga mais os objetivos da sua caminhada espiritual, e parece que falta algo para dar essa esperança de dizer nada mais 1 quilômetro. Parece que falta algo para dizer assim, continua, segue em frente. E é isso que esse texto que nós lemos vem nos proporcionar. É isso que o cântico de Maria vem fazer conosco hoje aqui. Ele é como uma flecha certeira que acerta o alvo no seu coração, trazendo esperança e mostrando o verdadeiro sentido da adoração. De fato, a gente pode olhar para esse texto, o cântico de Maria, o Magnificat, como uma adoração que vem de fato da alma. Um texto que vem do coração. E se você não sabe muito bem o que está acontecendo aqui, como é que a gente cai de paraquedas no cântico de Maria, ou então, por que Maria estava cantando, eu vou te explicar de maneira muito breve o que estava acontecendo no Evangelho, segundo escreveu Lucas. Se você voltar uma página ou 2 na sua Bíblia, você vai perceber algo muito claro nesse texto. Lucas, aquele que escreve esse Evangelho, ele deixa o propósito da escrita desse livro, no verso 4, muito claro, aí o que é que está acontecendo. Lucas 1,4, ele diz, escrevendo a Teófilo, ele diz: para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Se você nunca entendeu por que tem vários evangelhos, cada um deles tinha um propósito diferente. Se você olhou para Lucas e não entendia por que Lucas escreve de maneira tão rebuscada, um médico, um doutor escrevendo, ele está aqui dizendo por que ele está fazendo isso. Ele faz isso para que todo aquele que leia, em especial Teófilo, possa ser instruído e ter certeza nessas verdades em que fomos instruídos.
Então, se você passa do verso 1 a 4, que dá essa introdução do livro, você vai ver do verso 5 até o verso 25, uma família entrando em cena. Lucas começa a sua narração da vida e obra de Cristo, falando não sobre Cristo de maneira muito clara, mas sobre outra família. Ele fala sobre a família de Zacarias e Isabel. A gente pode lembrar de vários episódios envolvendo essa família, e talvez o nome mais rápido que você lembre seja João Batista. Zacarias, que era um sacerdote, casou-se com Isabel e teve um filho chamado João Batista. Zacarias passou um tempo mudo, você deve lembrar, e aí no meio dessa história aparece um anjo, o anjo Gabriel, que fala para ele que de fato ele vai ser pai. O anjo afirma isso e ele fica inquieto. Se você passa mais um pouco dessa história, você chega no verso 26 até o verso 45, você vê uma segunda família aparecendo aí no Evangelho segundo Lucas. É a família de fato composta por Maria, José e o futuro menino Jesus. Maria era uma moça que não era casada, ainda estava naquele processo que hoje nós chamamos como noivos. Ela estava esperando o seu marido, ela não conhecia nenhum homem, no sentido adulto da coisa, e um anjo aparece para ela, o mesmo anjo que apareceu para Isabel e diz: Maria, você vai ser mãe de um filho, esse vai ser Jesus, o Altíssimo, o Emanuel. E ela questiona o anjo e diz: como isso pode ser se eu nunca tive relações com homens? Mas ela ouve essas palavras e tem alegria no seu peito. Isso acontece até mais ou menos o verso 45. E então, de fato, no verso 46, a gente vê essa história se tornando em algo maravilhoso. Antes que você esqueça, a gente pulou o verso 39 ao 45. Maria faz uma pequena visita à sua prima Isabel, e nessa visita ela passa alguns meses lá. Isso não é muito comum na sua casa, talvez, uma visita que vem, passa uns meses com você lá, e aquela visita parece que faz um culto lá dentro. Maria e Isabel começam a louvar, cantar a Deus, a casa se enche de alegria, os vizinhos chegam para ouvir falar sobre o nascimento de João Batista, enfim, muita alegria naquela casa, e as pessoas ficam felizes por isso. Então, nos versos 46 aos 56, a gente chega nessa história, nesse cântico de Maria, um canto que vem do coração, de fato, dessa serva de Deus, e que vai direto ao ponto da adoração. Nós podemos olhar para esse texto hoje pensando em quais são as características de um verdadeiro louvor a Deus. Se você olha para esse texto, a gente pode dividi-lo em 3 partes, talvez não tão simétricas, mas que vão nos dizer algo muito precioso. Primeiramente, dos versos 46 ao 49, a primeira característica de um verdadeiro louvor é o reconhecimento da grandeza de Deus. Olhe novamente para o texto. Ele diz assim: Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. O cântico de Maria aqui se encaixa muito bem com o cântico de Ana. Talvez você lembre desse cântico lá em 1 Samuel, capítulo 2. Eles são cânticos muito parecidos. Há quem diga que Maria de fato leu aquele cântico e fez o dela em cima dele. Talvez seja, talvez não. Ela era uma mulher devota a Deus, uma mulher que conhecia muito bem o seu Salvador. Inclusive, aqui cabe esse esclarecimento. Há outras igrejas que vão dizer que Maria era santa, incorruptível, imaculada e sem pecado algum. Se de fato ela fosse tudo isso, porque ela louvaria a Deus dizendo: meu Salvador. Quem precisa ser salvo tem pecados. Quem precisa ser salvo cometeu algo diante de Deus que nos faz precisar dessa salvação. E Maria faz isso no cântico o tempo inteiro. Ela já começa louvando a Deus por essa misericórdia que a alcançou. Ela diz que a sua alma tem alegria e engrandece ao Senhor. Esse é de fato o coração de um servo de Deus. A minha alma me engrandece? Não. A minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma se curva diante de Deus e reconhece que Ele é grande. Esse é o primeiro ensino que esse texto nos traz aqui. Depois, no verso 47, ela diz: e o meu espírito se alegrou em Deus. É um coração sincero, explodindo de alegria na presença do Senhor. Embora outras igrejas vão dizer que Maria que é santa, Maria que é intercessora dos homens, ela reconhece que de fato ela precisa desse Salvador. Ela olha para Cristo, lembrando, ela olha para a sua barriga, aquela mulher grávida, olhando para o seu buchinho crescendo e diz: aqui está a minha salvação. Ela sabia que estava gerando aquele que seria o Salvador dos homens e o Salvador dela mesma. Aquela moça, essa jovem mulher, está celebrando a Deus por ver a misericórdia de Deus, que contempla, como diz o verso 48, contempla na humildade a sua serva.
Aqui a palavra grega para humildade, de fato, pobreza. Era alguém que não tinha nada a oferecer. Ela não podia chegar diante de Deus dizendo, olha Deus, eu mereço salvação por isso aqui, ó. Eu tenho algo para te dar. Pelo contrário, ela chega com as mãos vazias e dizendo, Deus olhou para mim, me viu vazia e me deu graça, me deu misericórdia. Por isso, desde agora e para sempre, as gerações me considerarão bem-aventurada. O que ela está dizendo é nesse sentido. Todas as nações vão ouvir falar sobre Maria e nós somos prova disso. Nós ouvimos falar sobre essa serva de Deus. O que ela diz aqui não é algo como um dia eu serei exaltada e adorada, como se faz em outros círculos. Mas o que ela está dizendo aqui de fato é que na sua humildade, na sua pobreza, na sua insignificância, Deus a fez bem-aventurada. Deus a deu essa contemplação. Por quê? Porque Ele é o poderoso, como diz o verso 49. O poderoso, com P maiúsculo, o grande Deus, me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Maria lembra do passado. Ela lembra daquilo que aconteceu nos seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. E ela olha para a sua vida e diz, tá, eu estou sendo contemplada pelo mesmo Deus. Aquele Deus que fez uma promessa a Abraão lá atrás, que abençoou Davi e fez uma promessa a Davi, chegou em mim. Agora é a minha vez. O Deus poderoso que fez grandes coisas no passado, esse Deus grandioso, é o mesmo Deus que segue e serve ao seu povo com suas bênçãos, com sua maravilha e com sua graça. São essas as palavras de Maria, que certamente nos ensina algo sobre a adoração. Ela começa reconhecendo a loucura, a grandeza de Deus, eu quis dizer. Eu fui ler aqui e era para dizer o seguinte, sim, aos olhos dos homens parece loucura. Aos olhos dos homens, você imaginar a história de uma mulher que era virgem, mas dá luz a um filho por obra do Espírito Santo. Na boca dos homens, isso parece loucura, mas é a grandeza de Deus. Aos olhos dos homens, isso parece algo completamente inacreditável, inaceitável. Imagine essa mulher na boca do povo, quantos julgamentos talvez ela não tenha sofrido, as palavras que tenham sido dirigidas a ela, mas ela não estava muito preocupada. Você não percebe aqui no texto ela se preocupando com a sua reputação e dizendo, o que pensarão sobre mim? O que vão dizer sobre mim nas próximas gerações? Não, ela está muito tranquila em saber. O meu Salvador, o Deus grandioso, é o Deus que vai dar conta de explicar tudo isso. A biologia vai teimar em explicar alguma coisa, mas ela está ocupada em louvar a Deus. O verdadeiro louvor, esse louvor que vem do coração de fato, que procede da alma, começa reconhecendo a grandeza de Deus. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Quantos anos você já tem de caminhada com Deus? Quanto tempo você tem de jornada no Evangelho? 1 ano, 5 anos, 10, 20, 30 anos talvez? Mas o que mudou de lá para cá? Como tem sido a sua vida com Deus de fato nesse tempo? Talvez você tenha se tornado cada vez mais fervoroso, aquecido pelas orações, os louvores ainda falam com você daquela mesma forma? Ou talvez não. Talvez seja tempo de olhar para um texto como esse e ver que precisamos voltar ao começo. Precisamos voltar a reconhecer as coisas que são basilares da nossa fé. Olhar como Maria e reconhecer Deus é grande. E reconhecer a grandeza de Deus em cada simples detalhe da sua vida. Nós começamos um novo ano há pouco tempo e é tempo novamente de reconhecer. Deus me sustentou durante um ano inteiro. Foi 2024, o tempo inteiro, com suas dificuldades, suas lutas, com suas bênçãos, mas na presença de um Deus que é grande, de um Deus que é grandioso. E agora nós temos novamente essa nova meta. Mais um ano na presença de Deus. Mais um ano que eu preciso e você precisa aprender a amar mais a Deus. Você precisa aprender a ter um coração mais grato a Deus, que reconhece o tempo todo, seja o seu sucesso, seja o seu aparente fracasso, tudo isso é fruto da misericórdia de um Deus grandioso, um Deus que te cerca com alegres cantos, um Deus que te dá o poder de participar disso tudo, um Deus que te enche de metas que você corre atrás e sonhos que Ele mesmo coloca na sua vida. Esse é o nosso Deus. Por isso, um louvor sincero, um louvor que de fato vem do coração, ele começa reconhecendo a grandeza de Deus. Agora, esse texto, caminhando, ele vai nos mostrar no verso 50 até o 53, uma segunda característica, depois de reconhecer a grandeza de Deus, a confiança na misericórdia de Deus. Olha o que diz o verso 50 ao 53. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Olha que precioso esse texto. Maria começa agora a falar da misericórdia de Deus.
Você sabe definir misericórdia de uma maneira muito prática? Você sabe explicar para uma criança, talvez, o que é misericórdia? Misericórdia é você dar a alguém o que ela não merece. Misericórdia é você agir com bondade, com graça, com amabilidade, aquele que não merece essa misericórdia. É assim que Maria se enxerga diante de Deus. Ela olha para Deus, vê a sua grandeza, que ela já comentou, já louvou a Deus sobre essa grandeza e diz: esse Deus é um herói poderoso. Esse Deus é gigantesco, Ele despediu, Ele afastou, Ele separou os inimigos, Ele venceu todos os seus adversários. Quem é que pode cantar esse louvor a Deus? Você pode, meu irmão. Você pode louvar ao Senhor porque o mal desse mundo foi encoberto pela misericórdia de Deus. Sim, esse mundo é assustador, vive atrás de calamidades, notícias ruins o tempo todo. Você já pode acompanhar nos canais, aí nas páginas, sobre a nossa cidade, inclusive. Você pode ver notícias e mais notícias sobre um clima político tenso, em que revoga alguma coisa, depois anuncia outra, e parece que o leão quer devorar todo o povo. Mas, na verdade, você tem um Deus que nos cerca com a sua misericórdia o tempo inteiro. Você olha para um texto em que uma serva de Deus, que está provando de um milagre vivo do Senhor, está dizendo: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Você teme a Deus? Esse texto é sobre você, então. O texto diz que de geração em geração, não parou uma geração antes de você. Se você serve a Deus, você tem certeza, como diz o Salmo 23, a bondade e a misericórdia de Deus sempre me seguirão, todos os dias. É isso que Maria está nos dizendo aqui também. Ela é alvo dessa misericórdia, eu sou alvo dessa misericórdia. Todo aquele que teme a Deus, você também é alvo dessa misericórdia. E como essa misericórdia se manifesta? O verso 51 nos diz: o braço valoroso do Senhor, que dispersa aqueles que são soberbos no seu coração. Ela nos diz isso aqui: aquele que apresenta soberba diante de Deus, que se arroga diante de Deus de alguma maneira e se é afastado dele. É o próprio Deus que combate aqueles que são soberbos. E no verso 52 ela diz: ele derruba do trono os poderosos. O que você pode pensar com isso aqui? A política desse mundo, as pressões, os poderes, as agendas desse mundo não se perpetuam diante da agenda de Deus, diante do trono do Senhor. O verdadeiro rei de toda a história, o Senhor que governa todas as coisas, o político mais poderoso. Esse é o nosso Deus. Os homens desse mundo que buscam poderes, que buscam autoridade, não passam de pequenos diante do nosso Deus grandioso. E é isso que Maria vai louvar a Deus aqui, dizendo também no verso 53. Ele enche, ele sacia aqueles que estão famintos, ele despede vazios aqueles que se consideram ricos. O que é que isso tudo tem a ver com Maria? Ela diz no começo: Deus contemplou na humildade a sua serva. E agora ela está dizendo no verso 53, aquele que se considera rico diante de Deus, esse volta de mãos vazias. Mas aquele que chega diante de Deus dizendo: Senhor, eu não tenho nada. Senhor, eu vim buscar do Senhor porque é o Senhor que tem para dar. Esse sim volta com bens. Esse sim volta saciado. E eu não estou falando de prosperidade aqui não, tá? Não estou dizendo que você vem sem carro e volta com carro, não. Não estou falando disso não. Senão eu também vou precisar de algo nesse sentido. Mas a gente está falando aqui sobre, de fato, você ser saciado da presença de Deus. Aquele que chega diante de Deus de joelhos, com lágrimas nos olhos, volta colhendo os seus molhos com alegria. Aquele que chega diante de Deus apresentando as suas causas, dizendo: o Senhor resolve, volta com a resposta, dizendo: Deus está cuidando de tudo. Essa é a certeza que Maria tem aqui, sabendo que Deus sacia os famintos e aparta da presença dele aqueles que se consideram ricos. Sim, na presença de Deus todas as coisas são refeitas. Por causa de Cristo, parece que o reino de Deus é meio invertido. Aqueles que são poderosos nesse mundo, no reino de Deus, não são tão poderosos assim. Aqueles que são ricos nesse mundo, no reino de Deus, se não tiverem Cristo, são os mais pobres. Aqueles que se consideram grandiosos, percebem que não são nada diante da grandeza do nosso Deus. Não adianta você ser um jovem politiqueiro, você está buscando contatos sociais, você vive de marketing, por aí vai, e você conquista todo o sucesso desse mundo. Isso não adianta nada, se não for na presença do nosso Deus. No reino de Cristo não é o partido vermelho, nem o partido amarelo, nem o partido azul, nem o verde, não. Não são esses partidos que tomam conta das decisões. No reino de Cristo, é Ele quem governa. No reino do nosso Deus, o dinheiro não compra importância. No reino do nosso Deus, os ricos não prevalecem sobre os pobres, ou os pobres são minoria e aí conseguem manipular alguma coisa. Não, no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus, a misericórdia dele governa todas as coisas.
Não há nada em nós, em nossas mãos, que chame a atenção de Deus. Sim, o nosso mundo está quebrado pelo pecado. O nosso mundo está defeituoso em vários aspectos, na política, na sociedade, nos costumes, na cultura. Em tudo isso vemos as manchas do pecado. Na mente das pessoas podemos ver rapidamente a sujeira que o pecado trouxe. Mas a resposta para tudo isso é o bebezinho que estava na barriga de Maria. E ela sabia disso. Aquele filho que ela estava gerando era de fato o Salvador. Aquele que ia sobrepor todas as coisas, aquele que ia resolver de vez o problema do homem e nos trazer de volta a esperança, colocar tudo de volta no seu devido local. Um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração ao Senhor, primeiramente reconhece a grandeza de Deus. Depois, ela se manifesta louvando e confiando em Deus por sua misericórdia. Por isso, não olhe para a Bíblia como se ela fosse um livrinho ultrapassado. Não olhe como se fosse uma coleção de histórias em que você pode recortar curiosidades e descobrir coisas novas. Não, não é assim que funciona. Olhe para a Bíblia como se fosse e como é a sua história. Olhe para a Bíblia e saiba que é do povo de Deus esse texto e que você é parte do povo de Deus. Assim, o Deus é o mesmo. Embora os tempos sejam outros, os costumes aparentemente sejam outros, mas o Deus é o mesmo. A aliança que Deus fez com seu povo de misericórdia e graça é a mesma. Nós ainda somos alvos dessa promessa de Deus. E nós precisamos lembrar disso todos os dias. Por fim, chegamos aos versos 54 ao 56. O último pedaço desse cântico de Maria. Depois que nós podemos louvar a Deus por sua grandeza, e reconhecer e confiar na misericórdia de Deus, agora esse texto vai falar sobre a fidelidade do Senhor. A esperança que nós devemos ter na fidelidade do Senhor. Olhe para o que diz o texto no verso 54. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Esse é o último pedaço dessa canção, do Cântico de Maria, que é muito conhecido, e ela encerra falando disso. Depois de falar sobre grandeza de Deus, sobre misericórdia de Deus, ela fala sobre essa fidelidade do Senhor, que dura para sempre, de um Deus que segue o seu povo e abençoa o seu povo para sempre. Eu sei que você sabe o texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22 e 23. Talvez você saiba porque leu muito na sua Bíblia, ou nos status de Cassandra todos os dias, você viu: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Esse é o Deus de Israel, daqueles tempos, desde Lamentações, desde Abraão, desde Moisés, desde Davi. É o nosso Deus também, é o Deus da nossa igreja, é o Deus da nossa vida, que renova esse amor todos os dias, que derrama da sua bondade e graça, da sua fidelidade todos os dias. E prova disso é só você ver a análise histórica muito breve que Maria faz aqui. A favor de Abraão, no verso 55. A favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Você lembra qual foi a promessa? Você lembra o que Deus fez com Abraão? Em Gênesis 12, ele disse assim, Gênesis 12, 2, ele diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E o que foi mais que Deus disse a Abraão? Em Gênesis 15, 5, ele diz: então conduziu-o até fora e disse: olhe para os céus, conte as estrelas, se é que podes. E ele lhe disse: será assim a tua posteridade. Irmãos, Deus fez promessas a Abraão que ele cumpre até hoje. Os filhos de Abraão estão espalhados por toda a terra, não estão lá só em Israel. Na verdade, há quem diga que lá estão muito menos do que fora de todo mundo. Os filhos de Abraão estão espalhados cumprindo a promessa de Deus. Deus nunca voltou atrás nas suas promessas. Deus nunca quebrou alianças ou promessas que fez com o seu povo. Deus nunca se arrependeu de derramar sua bondade e misericórdia. Maria louva a Deus por isso. Ela percebe a fidelidade de Deus. Ela louva a Deus por saber que Ele é fiel em suas promessas. Nós podemos fazer isso também. Por fim, no verso 56, o texto diz: Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Uma simples visita, uma visita muito rápida, que passa ali 3 meses na casa de outra pessoa, 2 grávidas conversando, devia ser um enjoa para lá, outro enjoa para cá, mas no meio disso tudo, elas estão cantando a Deus. No meio disso tudo, aquela visita que talvez fosse para atualizar as novidades, e aí saber como é que tá, como é que eu vou ficar daqui a pouco, minha barriga cresce e tal. Aquelas grávidas
passam a louvar a Deus. Elas voltam, Maria, no caso, volta para casa, porque Isabel já estava. Maria volta para casa quando João Batista nasce. E ela volta para casa com essa alegria renovada, de saber que ela tem um Deus misericordioso, que ela tem um Deus fiel, que ela tem um Deus grandioso. E como diz em Isaías 7,14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Maria, uma judia, uma devota do Senhor, está ouvindo as promessas que ecoavam desde o passado, dizendo: chegou a hora. O meu Deus sempre falou a verdade. O meu Deus nunca decepcionou o seu povo. Aquela promessa que ele fez, que muitos desistiram, que muitos esfriaram da fé, está sendo cumprida. É tempo de olharmos novamente para esse Deus que cumpre as suas promessas. É tempo de olharmos para Cristo, ver o Deus que acode os necessitados. E aqui eu não estou dizendo que ele é o Deus das minorias ou algo do tipo, como você pode ter visto recentemente num vídeo que viralizou na internet. Mas é tempo de nós olharmos e vermos esse Cristo que contempla Maria, uma humilde serva, que contempla José, um humilde servo, que contempla e abençoa Zacarias, João Batista, Isabel, que abençoa a sua igreja. É tempo de nós sermos alimentados e revivermos essa esperança do Evangelho todos os dias. Eu sei, esse é um texto normalmente utilizado na época do Natal. Nós cantamos e dizemos que o Salvador nasceu, nós cantamos músicas em nossas cantatas que falam sobre Maria e toda essa história. Mas Natal, na verdade, na nossa vida, na vida do crente, é tempo de celebrar o nascimento do Senhor, e isso nós celebramos todos os dias. Por isso, lembre dessa história, lembre desse cântico e não imagine que é simplesmente uma música. Faça desse cântico também a sua oração. Faça desse cântico, de fato, um relembrar de promessas de Deus. Por isso eu te peço que, diante desse texto, nós possamos entender somente uma lição. Esse é o momento em que, normalmente, nos sermões de domingo, a gente chama de aplicações, mas eu não vou levar para esse aspecto, eu só quero que nós possamos pensar em uma lição nesse texto. E ela é muito simples e muito clara, mediante o que nós ouvimos aqui. A nossa vida deve ser vivida para engrandecer o Senhor. Esse cântico de Maria se chama Magnificat. É um cântico que magnifica ao Senhor, que louva a Deus o tempo todo. E eu sei que na sua correria das semanas, nas dúvidas, nas incertezas da vida, em todo o trânsito que você pega, nas decisões que tem que tomar, às vezes, Deus não é a primeira pessoa que a gente consulta. Às vezes, a palavra de Deus não é aquilo que primeiro nós vamos buscar. Mas olhando para esse cântico, é tempo de reconhecer que toda a nossa vida deve ser vivida para engrandecer ao Senhor. Sim, nos dias tranquilos, é fácil dizer obrigado, Senhor, por essas bênçãos que o Senhor deu. Mas também nos dias difíceis, nós temos que dizer isso. Meu irmão, eu quero muito te encorajar, mas eu também sou alvo dessa mensagem. Eu sou alvo daquilo que eu mesmo estou falando aqui. Todos nós precisamos relembrar tudo isso. No meio da correria, pare um tempo e corra para perto de Deus. No meio dos seus dias agitados, repouse um pouco a sua mente e lembre de tudo aquilo que o Senhor já te deu. Lembre de tudo aquilo que o Senhor já te disse. Lembre da palavra de Deus. Senão, assim como Florence Chadwick, a nadadora que eu contei no começo do nosso momento devocional aqui, você vai acabar desistindo com 32 quilômetros. Não desista por essas nuvens que aparecem. Não desista pelo frio, pela neblina ou pelo cansaço. Eu não te contei sobre o final da história dela, mas ela diz assim: algumas semanas depois, Florence Chadwick tentou novamente. Dessa vez, o mesmo nevoeiro cobria todo o seu percurso. Mas Florence perseverou e completou a travessia porque disse que mantinha a imagem mental da costa, o seu destino final, na sua mente, mesmo quando não podia vê-la. Nós temos uma motivação muito maior. Aquela moça que conseguiu nadar por 33 quilômetros no nevoeiro, sem conseguir nem ver o seu destino final, só tinha esse objetivo, ela queria se superar, conseguir cumprir aquela prova que ela mesma tinha proposto. Nós somos motivados pelo Deus vivo o tempo todo. Nós somos motivados pelo Cristo que morreu em nosso lugar. Nós temos a esperança viva do Evangelho, que nos perdoa os pecados e diz que no dia em que o Senhor nos recolher, no dia em que a morte enfim nos alcançar, aí sim estaremos bem perto dele. Por isso, não desista, nem com 1 quilômetro, nem com 32. Continue firme, lembrando da grandeza de Deus, das suas misericórdias e da fidelidade de Deus. Assim, nade a sua jornada.
Caminhe na sua caminhada do Evangelho. Siga em frente confiando nesse Deus, o Deus que Maria confiou, o Deus que Abraão confiou, o Deus que nós podemos confiar também. Coloque sua vida e seu caminho diante desse Deus. Vamos ter um momento de oração, encerrando. E queria chamar os meninos também do louvor para cantar mais uma canção. Santo Deus, Pai maravilhoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é grande. Não há outro Deus como o Senhor. Não há um Deus que queira tão bem o seu povo como o Senhor. E nós te louvamos por isso, porque não merecemos, mas somos alvo dia e noite da tua grandeza. Somos alvo dia e noite das tuas misericórdias, e por isso nós temos um coração grato. Porque é misericórdia do Senhor podemos estar aqui, é misericórdia do Senhor podermos estar de portas abertas, louvando ao teu nome, e por isso nós te louvamos, porque a tua fidelidade nos alcançou. A tua fidelidade nos cerca todos os dias, nos segue todos os dias, e por isso nosso coração se alegra. Mas, Pai, se no meio da caminhada, se no meio da correria da nossa vida, os braços cansam, as pernas cansam, os joelhos doem, a coluna cansa, Pai, nos anima com o Evangelho, nos anima com a esperança de Cristo, renova na nossa mente as tuas misericórdias e nos dá ânimo para seguir em frente, nos dá ânimo para seguir em oração, seguir apoiando uns aos outros enquanto irmãos. Nos ajuda a viver essa vida como cristãos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.